Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, viu? Que o amor de Deus esteja no teu coração. O Senhor dos Exércitos, em sua infinita bondade e misericórdia, manifeste o seu poder na tua casa, na tua vida, na tua família. Que você experimente o agir, o mover, o extraordinário de Deus na tua casa, na tua família e também na tua vida. Se você ainda não se inscreveu, só se você não se inscreveu, tá? Neste canal, se inscreva, porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, este canal existe para edificar a tua vida, para ser um canal de intercessão, um canal de oração por você e por sua família. Se inscreve, vai ser bênção para você. Compartilhe, compartilhe este vídeo, compartilhe esta palavra, compartilhe esta promessa. Manda para quem você ama, manda esta palavra para quem tem um lugarzinho especial no teu coração. E não esqueça de curtir, tá bom? É importante que você curta para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e a esta mensagem. Olha, nós precisamos, eu e você, diariamente, nós precisamos dominar a nossa língua, né? Como assim, pastor? Porque às vezes, como quando estamos estressados, quando estamos nervosos, quando estamos contrariados, nós temos a tendência de perder o equilíbrio, de perder a temperança no tocante às palavras que usamos. Nós, muitas vezes, perdemos a noção. Em alguns momentos, muitas vezes não. Em alguns momentos, nós perdemos a noção do poder que tem as palavras que proferimos. Principalmente quando essas palavras vêm carregadas de sentimentos, né? De sentimentos ruins, de sentimentos agressivos. Eu tenho certeza, todos não, mas uma boa parte de vocês, de nós, já dissemos alguma coisa que nos arrependemos depois. Estou mentindo? Escreve aqui, eu já, pastor. Escreve aqui se você já passou por isso. De um momento ali de raiva, de um momento de nervoso, sem querer, você soltou uma palavra, ou algumas palavras, né? E depois, quando o sangue esfriou, depois, quando a consciência pesou, você percebeu, poxa, falei besteira. Não precisava ter falado aquilo, ou então, eu poderia ter dito aquela mesma coisa, mas de forma diferente, né? Porque algumas vezes não é nem o que falamos, né, as palavras que usamos, mas é a forma que nós falamos, a carga emocional. Muitas vezes a palavra destilada ou temperada com ódio, né, com sentimentos ruins. Mas depois que a palavra é dita, depois que a palavra é proferida, é como uma flecha que não volta mais. É como uma pedra atirada que não volta. E muitas vezes, ou algumas vezes, o peso das palavras que nós proferimos dói mais em quem recebe do que, obviamente, quem fala, né? Tem um ditado que diz lá na minha terra em Jequié, talvez você conheça, que diz assim, olha, quem bate esquece, viu? Mas quem apanha nunca esquece. Eu aqui, se eu parar para pensar um pouquinho, sem muito esforço, eu consigo me lembrar de palavras que eu ouvi na minha vida há anos atrás, que me machucaram, que abriram feridas. E eu imagino que com você também tenha sido assim. Em algum momento da sua vida, alguém tenha dito alguma palavra para você que machucou você, palavra esta que foi injusta, que você não merecia ouvir. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter equilíbrio com o que nós falamos. Na verdade, queridos, é bem melhor, em alguns momentos, é bem melhor o silêncio do que você falar de forma intempestiva, você falar sem pensar, ou movido ou movida pela emoção. Via de regra, não sempre, viu? Mas via de regra, quando nós falamos movido pela emoção, seja ela qual for, nós tendemos a nos arrepender depois. Porque quando raciocinamos, nós percebemos que não deveríamos ter falado o que falamos. E pior muitas vezes, palavras que nós não gostaríamos de falar com pessoas que nós não gostaríamos de machucar.
e acabamos fazendo isso no calor da emoção. É por isso que nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sabedoria para dizer as coisas certas, para as pessoas certas, principalmente quando estamos nervosos. Repito, é melhor ficar em silêncio. Eu sei que em alguns momentos o silêncio irrita quem está do outro lado numa conversa, né? Ou talvez numa discussão. O silêncio irrita, soa como indiferença, soa como desprezo. Mas às vezes o silêncio é necessário. Não sempre, viu? Não é sempre não. Não é uma regra não. Mas às vezes ele é necessário. Porque é melhor ficar com a boca fechada, calada, do que falar e depois se arrepender. E o pior, falar e machucar o coração talvez de pessoas que nós amamos, né? A Bíblia diz assim, olha, a resposta branda, ela desvia o furor. O que é isso, pastor? Quando a pessoa vem nervosa, estressada, com agressividade, talvez até com impropérios, com arrogância, talvez até com ofensas, você se reserva a sua paciência, a sabedoria divina, para devolver com uma resposta branda, uma resposta que desfaça a ira, que desfaça o ódio, que quebre todo e qualquer sentimento ruim. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Quando a pessoa vem com a quente, já ouviu isso? E você vai com duas fervendo, aí acabou. Aí é colocar, é água de morro abaixo e fogo de morro acima. É difícil controlar. Tá aí um órgão em nosso corpo que é difícil controlar, né? A língua. Porque muitas vezes nós queremos agredir. Em alguns momentos, não somos todos nós não, viu? Antes que alguém, não, pastor, eu não sou assim não, calma, não é todo mundo não. Algumas pessoas, um pouquinho só. Um pouquinho de pessoas, às vezes, quer machucar outra pessoa. Na verdade, ela queria agredir. E como não pode fazer isso, ou como não consegue fazer isso, ela agride com palavras, que às vezes, uma palavra machuca mais, causa feridas mais profundas do que uma bofetada. Por isso nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de orientação, nós precisamos da unção do Espírito Santo, tocando em nossos lábios todos os dias, para que mesmo diante de sentimentos ruins, de nervoso, de estresse, mesmo diante de uma injustiça que cometam contra nós, mesmo que diante do furor, nós tenhamos a paciência, nós tenhamos a sabedoria, o direcionamento do Espírito Santo, para termos sempre uma palavra branda, uma palavra que acalme, uma palavra que mesmo mais dura, mas uma palavra bem colocada, destituída de sentimentos ruins, de sentimento de ofensa. Nós podemos alcançar esse patamar, nós podemos chegar a este nível, se nós estivermos constantemente, diariamente, na presença do Senhor. E é o costume, é a prática de estar com Deus que vai nos moldando, que vai nos amadurecendo, que vai nos preparando para estes momentos em que nós precisamos exercitar a sabedoria de Deus e a fé em nosso Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, que o Senhor dos Exércitos toque nos teus lábios com a brasa viva do seu santo altar. Que as palavras que você usar em todo e em qualquer momento, para toda e qualquer pessoa, que as palavras que você usar sejam sempre palavras brandas, palavras de bênçãos, mesmo que em algum momento você precise ser duro, dura, que às vezes temos que ser mesmo, né? Em alguns momentos precisamos ser mais firmes, mas que ainda assim façamos isso com amor, com sabedoria, com discernimento, lembrando, não se esquecendo, que aquela palavra vai chegar em algum coração e dependendo da forma que ela sai, ou que ela saia, ela vai produzir feridas que uma vida inteira não vai conseguir fechar. Que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos este equilíbrio. É fácil, pastor? Claro que não. Claro que não é fácil. É por isso que nós precisamos da unção,
da sabedoria divina, porque sozinhos, na verdade, nós não conseguimos não, viu? Sozinhos nós vamos sempre nos enrolar com o que nós falamos, para quem nós falamos e a forma com que falamos. Tempere as suas palavras com amor. Em toda e em qualquer circunstância, tempere as suas palavras com amor. Para que a tua palavra, para que as tuas palavras promovam a paz, promovam consolo, conforto, promovam união, nunca dissensão. Para que as tuas palavras promovam reflexão, nunca raiva, nunca a ira. Permita que dos teus lábios só saiam palavras brandas. Repito, ainda que sejam palavras duras, mas palavras brandas, palavras de sabedoria, palavras que edifiquem e nunca destruam. Querido Deus e Pai, é verdade, Senhor. Em alguns momentos, alguns de nós perdemos o equilíbrio. Alguns de nós, em alguns momentos, abrimos a boca e falamos o que não é certo, o que não te agrada e o que machuca outras pessoas e às vezes até pessoas que amamos. Por isso nos ajuda, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, meu Deus, para que nós sejamos instruídos, direcionados, para que nós sejamos ungidos por Ti, meu Deus, para que o Senhor toque todos os dias em nossa boca, em nossa língua, para que nós não percamos o equilíbrio, para que nós não falemos aquilo que depois venhamos a nos arrepender. Mas que sejamos sábios, que sejamos instruídos e que sejamos direcionados pelo Teu Espírito, para que a palavra branda sempre esteja em nossos lábios. Que não importa de quem vem a ofensa, a agressividade, o nervosismo, encontre em nós sempre uma fonte de paz, de esperança e de sabedoria. No nome santo de Jesus. Amém.